Fala pessoal, beleza? Engenheiro Alex Brasil aqui na área. Bom, a nossa aula de hoje, que a gente vai falar, são alguns componentes de subestação, tá? E esses componentes de subestação estão em um diagrama unifilar. E eu vou te apresentar, né, alguns componentes que ainda não foram vistos, tá? E suas simbologias. Meu nome é Alex Brasil e aqui é Conselho de Engenharia, então vamos começar nossa aula imediatamente, valeu? Bom, prepara aí teu caneta, teu caderno, prepara tudo pra gente fazer daqui a pouco uma lista de exercício Full House, muito boa. Beleza? Vamos lá. Bom, um diagrama unifilar, ele é uma representação gráfica de, a grosso modo, tá? Um fio representando o sistema elétrico de potência. Então, a gente tem aqui, obviamente não tem um fio, mas imagina como se fosse um fio essa etapa. Então, ele está representando uma subestação, tá? E essa subestação, ela vai ser alimentada com alta tensão, vai ter transformador, vai ter vários componentes, que a gente já vai ver algumas especificações de cada equipamento aí, tá? Não vamos nos aprofundar, tá bom? Eu vou logo falando que existe uma aula para cada equipamento. Hoje, a nossa função é te mostrar a etapa do diagrama em si, tá? Os esquemas de ligação e qual é a sua importância. E os componentes, a apresentação geral dos componentes, tá ok? Então vamos lá, nosso primeiro componente é o número 1 aqui, você pode ver aqui. Bom, esse número 1 é o para-raio, tá bom? Esse para-raio, já foi estudado em sala, é um para-raio tipo polimérico, tá? Ele funciona para proteção contra a descarga atmosférica, mas eu falo mais ainda, tá? Esse para-raio ele tem a função não só de proteger contra raios, descarga atmosférica, mas ele tem a função, melhor dizendo, de proteção contra surto de tensão. Então grava essa palavra, né? Grava essa expressão, surto de tensão. Surto de tensão são tensões inconvenientes que são causadas também por raio, tá? Isso aqui já foi falado, mas a gente tem outras fontes de surto de tensão, por exemplo, manobras em chaves, mais especificamente, tá bom? Uma chave fusível, por exemplo, quando está manobrando, é realizado ali o fechamento ou a abertura daquela chave em alta tensão, a gente tem uma elevação, um surto de tensão, tá bom? Então, esse para-raio, ele, além de proteger contra a descarga atmosférica, protege também contra surto de tensão, ok? Bom, os para-raios eles são de resistores não lineares, tá? Ele possui uma parte que tem um desligamento automático, tá? Caso ocorra aí um curto-circuito ou algo parecido. Enfim, tensão nominal de 12 kV, aí tu falas, né? Pô, Brasil, 12 kV? Como assim? 12 kV. A gente está numa rede de 13.8 kV. Pois é, mas a gente não coloca aqui fase e aqui uma outra fase. A gente coloca aqui no terminal de linha, a gente vem aqui com cabo de fase e aqui é o cabo de aterramento. Então fica aproximadamente, né, 8 kV, 8.000 volts, né, 7.96 kV dá aproximadamente 8.000 volts. Então essa tensão nominal aqui, ela atende a rede de média tensão, por exemplo, de 13.800 volts, tá bom? Normalmente a gente encontra uma corrente de descarga de 5.000 A ou 5 kA, né? A gente tem uma tensão de ruptura ou tensão disruptiva de 70 kV, ou seja, ele suporta até esse nível de tensão. Passou desse nível de tensão, o fabricante já não assegura o funcionamento dele como deveria funcionar, né? Enfim, então a gente tem esse equipamento muito importante, tá? É o número 1. Vamos voltar aqui. A gente vai ficar indo e voltando toda hora, tá? Número 1, para-raio. Número 2 e número 3. Vamos lá. Número 2, chave fusível. Número 3, a gente tem a bucha de passagem. Então, bom, chave fusível tá aqui, tá? Essa aqui é a chave fusível. A gente tem um corpo de porcelana, né? Algumas partes componentes aqui, ó, da chave fusível, o suporte, tá? A gente tem aqui o suporte que vai pegar na cruzeta. A gente tem essa parte isoladora. Essa parte isoladora, no caso, é de porcelana, tá? Para tensão de 15 kV. Então preste atenção. A aplicação que a gente está trazendo aqui são para linhas e redes de 13.8. Por esse motivo, normalmente os equipamentos eles são especificados em 15 kV, até 15 kV, tá bom? A gente tem aqui o corpo de porcelana, a parte isolante, terminal de linha, terminal de carga e a gente tem aqui o cartucho,
né? O cartucho da chave fusível, onde comporta aqui o elo fusível, que pode ser de 3 tipos, tá? O elo fusível ele pode ser do tipo H, K e T, tá? E a gente pode especificar isso numa próxima aula. Esse equipamento ele é destinado para proteção de sobrecorrente, tá? Sobrecorrente, mais especificamente, curto-circuito e sobrecarga da rede, tá bom? Desde o ponto da entrega até o disjuntor geral da subestação. Então, ele é muitíssimo importante, tá? O elo fusível, né, esse filamento aqui, é quem faz a proteção, tá? De curto-circuito e sobrecarga. Beleza, vamos para o próximo. O próximo componente é a bucha de passagem, tá? Nesse caso, a gente tem uma bucha de passagem, peguei aqui do fabricante. Tem alguns manuais muito interessantes, né, dos fabricantes. Então, ele mostra aqui o corpo da bucha de passagem. Bom, a parte componente dele a gente tem aqui, ó, a ferragem central, o vergalhão, a arruela de borracha, a tampa e a porca sextavada. Essa é a composição aqui, no caso da bucha de passagem. Quando se deseja passar um circuito, né, um cabo de alta tensão, de um cubículo fechado ou para o seu vizinho ou para a parte de uma outra subestação, por exemplo, enfim, isso pode acontecer. A gente tem aqui esse isolador, né? Que ele é de porcelana, ele é de louça, tá? Tendo como fixação o seu ponto médio. Então, o ponto de fixação dele é o seu ponto médio aqui no meio. Enfim, aqui está a figura. Então, essa é a bucha de passagem. O próximo componente é o TC, tá? O TC é muito importante para a gente em uma subestação. O TC ele é o transformador de corrente, tá? Ele serve tanto para medição quanto para proteção do sistema ali do sistema elétrico de potência, tá? Os transformadores de corrente eles estão divididos basicamente em 2 serviços, como eu acabei de falar, né? O serviço de medição, que ele serve para justamente identificar essa subida, essa elevação do nível, de corrente, pessoal. Uma medição de corrente. Então, ele identifica a alteração no nível de corrente, um curto-circuito, uma sobrecarga ali no sistema, né, especificamente. Bom, para serviço de proteção também, tá? Então, para medição, ele reduz o nível de corrente e manda para o medidor, tá? Agora a gente tem as relações das bobinas, né? 100 para 5, 200 para 5. Então, o que significa essa especificação? O que significa a função de cada um, as partes componentes? Eu vou te falar, mas eu vou te adiantando, desculpa. Vou logo te adiantando que aqui, ó, tem um buraco no meio, janela, né? Esse aqui, no caso, a gente tem um tipo bucha, tá? O tipo barra também, né? Esse aqui, no caso, é tipo barra. Enfim, aqui, ó, tipo barra, bucha, acho que não se encontra aqui, enfim. Mas, transformadores de corrente têm a finalidade de reduzir o nível de corrente da alta tensão, ou para medição, ou para a proteção do nosso sistema elétrico de potência, tá ok? Bom, esse componente aqui é de suma importância também, é o transformador de potencial. Vou repetir, transformador de potencial, tá bom? É o TP. Não confunda com o transformador de potência, que não tem nada a ver. Potencial, lembra lá de DDP, diferença de potencial. DDP é de tensão, então é o transformador de tensão, tá? Esse transformador de potencial, ele é responsável por reduzir a tensão para níveis compatíveis com os aparelhos de medida, no caso, ou medidor de energia, ou no caso, um relé de proteção, por exemplo, tá bom? Outra coisa, pode entrar um nível de tensão desejável, né? Por exemplo, 13.8, 23 kV ou 230 kV, né? No caso, seriam bem maior do que esses aqui. Já seria um TCP, né? Um transformador de TPC, melhor dizendo, transformador de potencial capacitivo, né? Enfim, então todos esses que eu acabei de falar, né, desses níveis de tensão, saem uma tensão secundária de 115 volts, tá bom? É padronizado essa tensão de saída, tá? A tensão secundária varia com a mesma proporção, beleza? Chave seccionadora. A chave seccionadora, ela é uma chave para efetivar a manobra, para realizar a manobra, tá? Essa, no caso aqui do lado, a gente tem uma chave seccionadora tripolar. Ela, através de uma alavanca, é possível a gente fazer a manobra dessa chave, tá bom? Vale ressaltar que a NR10 veta qualquer tipo de manobra a seco, tá bom?
Então a gente não pode manobrar isso aqui com carga, tá? Então, por questão de segurança, a gente não faz essa manobra com carga, ou seja, com o circuito energizado, tá ok? Bom, também são providas de contatos auxiliares, né? A chave seccionadora tripolar de contato simultâneo de uso interno, no caso aqui é uso interno, tá, pessoal? A gente tem esse nível de corrente nominal, 400 ampere, e a classe de tensão 15 kV. Mais uma vez, se é de 15 kV, a gente está trabalhando numa rede de 13.8, tá ok? Bom, lembra que eu te falei do relé de proteção? Então, esse aqui é o relé de proteção, o relé primário, tá? Também conhecido como relé digital. Esse relé, ele serve como proteção de sobrecorrente. Superou a corrente estipulada, naquele tempo estipulado, então é adotado ali um nível de proteção contra curto-circuito, sobrecarga, enfim. Tá? Bom, como eu falei, a gente vai se especificar em cada componente, pessoal. Então, não se preocupa por não sei qual é essa função 5051, 5051N, 27, enfim, não se preocupe. Mas eu vou logo te falando, vou logo te adiantando que o mínimo das funções que precisa haver em um relé de proteção é o 50/51, 50/51N, 2759, tá bom? Pelo menos tem que ter isso aí, tá? Bom, a corrente de entrada é 5 ampere. Opa, 5 ampere da onde? De lá do TC. Então o TC ele está conectado aqui, tá? Aqui nesse relé. Porém, algumas outras concessionárias podem pedir outras funcionalidades, outras proteções, tá bom? Isso é estipulado pela norma 14034, que ficou estabelecido que a proteção geral das subestações de média barra alta tensão seria realizada por relés digitais de sobrecorrente, tal qual está mostrando a figura aqui ao lado, tá ok? Então, esses são alguns modelos comerciáveis que a gente encontra aqui no nosso país. Bom, avançando mais no nosso diagrama unifilar, a gente tem o disjuntor. Esse disjuntor não funciona como o disjuntor da sua casa. Esse disjuntor ele é um equipamento que recebe o sinal do relé, que a gente chama de trip. Então, ele recebe o trip, vai receber o sinal do relé e ele vai fechar, né, ou abrir no caso. Então, vai depender do tipo de manobra que está sendo realizado. Então, o que acontece? Bom, vamos lá. Vamos voltar um pouquinho aqui. Aqui no nosso diagrama, o que vai acontecer? Esse TC aqui, ele vai estar conectado a esse relé. Esse relé virtualmente está conectado nesse disjuntor. Então, o que pode acontecer aqui? Aconteceu curto-circuito aqui nessa chave, vamos supor. A chave quebrou, a chave fechou curto, enfim, não sei. Qualquer um sinistro aí. Esse TC, que é o transformador de corrente, vai identificar essa elevação brusca no nível de corrente, vai mandar sinal para o relé vai mandar o trip para o disjuntor e assim ele abre o circuito, tá ok? Então, esse disjuntor aqui ele tem ação indireta, tá ok? Indireta. Por que indireta? Porque ele não identifica essa elevação no nível de tensão com curto-circuito e sobrecarga. Ele identifica o trip do relé, tá ok? Beleza, então que fique bem claro isso pra gente, tá, pessoal? Bom, vamos avançando aqui. Tá falando de disjuntores, né? Só especificando um pouquinho alguns tipos de disjuntores, tá? A gente tem o disjuntor GVO, que é grande volume de óleo, e o disjuntor PVO, que é pequeno volume de óleo, tá ok? Disjuntores, a gente tem também a vácuo, a SF6, tá? Que é hexafluoreto de enxofre, esses são bastante utilizados ainda hoje. Né? Tem um problema aí que quando esse gás foge, ele agride bastante o meio ambiente, mas são bastante eficientes também. E o disjuntor de ar comprimido, né? com extinção de ar com ar comprimido, que está caindo um pouquinho em desuso, mas a gente ainda encontra em algumas subestações. Tá ok? Bom, qual é o diferencial desse disjuntor de média tensão? Esse disjuntor, como todos os outros, possui uma câmara de extinção de arco. Diferentemente dessa chave. Essa chave ela não pode ser manobrada justamente por causa desse motivo. Ela não se encontra, a engenharia dela não foi feita, não foi pensada para ter câmara de extinção de arco. Então é por isso que a manobra deve ser a seco ou sem carga, tá bom? Ao contrário dos nossos disjuntores, que eles podem manobrar com carga. Obviamente, né? Se o disjuntor é de proteção, obviamente ele necessita de estar energizado obrigatoriamente, tá ok? Bom,
Pessoal, essa foi nossa aula. Eu quero te agradecer. Muitíssimo obrigado, tá bom? Aqui a gente aconselha engenharia, Engenheiro Alex Brasil. Forte abraço.